TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Câmara Municipal de Fortaleza está revisando a lei orgânica do município. Conheça o trabalho das regionais de Fortaleza com a mediação de conflitos. Governo do Estado entrega 12 viaturas para uso do sistema prisional. E a nossa agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. A Câmara Municipal de Fortaleza está revisando a lei orgânica do município, que é a Constituição de nossa cidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre a importância desta lei para a nossa cidade com o repórter Miguel Anderson Costa. A participação popular é fundamental na revisão e até na alteração da lei orgânica do município. Isso aí é a lei que rege todas as atividades do município. Ela tem regras, né, sobre como é que vai ser a organização da cidade, acredito que seja isso. A lei orgânica age como uma constituição do município, sendo considerada a lei mais importante que rege a cidade. Todas as discussões e direcionamentos partem daqui, do plenário da Câmara dos Vereadores. A Câmara tem o entendimento de a cada 10 anos fazer uma atualização, uma revisão na lei orgânica. Seria 2016, ano eleitoral, para ser complicado. Ano passado fez essa postergação para o ano de 2017. E agora é interessante dizer que, após a primeira audiência, que nós vereadores e todos da comissão consideramos foi um sucesso pela quantidade de debates, pela quantidade de ideias, de opiniões, de sugestões, para participar e dar mais qualidade de vida a todo cidadão fortalezense. Nós fizemos a revisão dos princípios do município e das competências e entramos na parte do legislativo. Toda essa parte legislativa foi revista aqui e é interessante que em diversos momentos do debate ficou o questionamento saber se a que ponto a lei orgânica estava interferindo na situação do regimento interno da Câmara. E a gente vai resolver na comissão, vamos decidir, vamos afinar o detalhe para saber se tira o texto da lei orgânica ou se complementa na lei orgânica tirando o regimento interno. Cada município determina as suas próprias leis orgânicas, contando que estas não infringam a Constituição e as leis federais e estaduais. A atualização da lei acontece de 10 em 10 anos. Em Fortaleza, a Constituição Municipal passou por revisão em 2006. Agora, em 2017, os parlamentares e a sociedade já estão discutindo as propostas de alterações. A participação popular da sociedade civil organizada é fundamental para dar legitimidade para essas alterações. Nós precisamos que haja um interesse maior da sociedade, das entidades representantes de classe, enfim, todos que representam os movimentos sociais, entidades socioassistenciais, entidades médicas, conselhos regionais, enfim. É importante o máximo de participação, de debate, de discussão, porque é um momento, inclusive, para propor as ideias de alteração. Depois a comissão vai se reunir, vai deliberar e o plenário é quem vai atestar se aprova, se não aprova, se ainda emenda, se ainda altera, se ainda faz algum ajuste. Mas esse momento das audiências públicas é um momento que eu reputo mais importante, que é a oportunidade de todo cidadão fortalezense poder influenciar na Constituição, na organização, na elaboração da lei orgânica municipal. Até chegar à aprovação, a lei orgânica deve passar pela maioria dos membros da Câmara Municipal, 2/3 no mínimo. Na capital cearense, após a realização das audiências públicas, os direcionamentos deverão passar por votações em 2 turnos, com intervalos de 10 dias entre cada. A previsão é de até junho deste ano, todo o processo seja finalizado. Toda essa contribuição será encaminhada à Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica para apreciação dos vereadores que compõem essa comissão. A comissão ela tem a prerrogativa de aprovar ou desaprovar sugestões recebidas, sempre registrando que, no caso de desaprovação, sempre caberá recurso para o plenário da Câmara Municipal. Após a tramitação dessas sugestões na comissão, elas todas serão encaminhadas para o plenário da Câmara Municipal, onde serão apreciadas pelos 43 vereadores que compõem a casa. Após a aprovação, fica a cargo do prefeito o cumprimento da lei, que garante o bem-estar dos cidadãos e o bom funcionamento dos serviços públicos.
tudo isso é feito com a fiscalização da Câmara dos Vereadores. Estamos agora trabalhando nessa revisão da nossa lei orgânica e aí, uma vez aprovada, depois de todo o procedimento, aí de fato nós vamos continuar com a nossa fiscalização, fazendo com que ela seja aplicada e de fato sirva ao cidadão fortalezense. A mediação dos pequenos conflitos tem evitado grandes conflitos. Essa prática continua como uma das políticas públicas realizadas pelas regionais de Fortaleza. Os núcleos de mediação de conflitos são vinculados à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. Os mediadores não têm poder de julgar, mas criam um ambiente favorável ao diálogo, facilitando o acordo para a resolução do conflito. A mediação, ela é um procedimento voluntário em que as partes são empoderadas para elas próprias resolverem seus conflitos através do diálogo intermediada por um mediador, que é um facilitador da comunicação. São 5 núcleos de mediação de conflitos instalados nas secretarias regionais. Em aproximadamente 2 anos de funcionamento, os núcleos realizaram quase 2.000 acolhimentos a pessoas que buscam mediação de conflitos. Muitas dessas pessoas multiplicam, a mediação na própria comunidade, para um vizinho, para um amigo, para um parente. E isso ela é tão importante a mediação porque ela previne a violência, não é só a questão de desafogar o poder judiciário. A gente está lidando com vidas, com sentimentos, as emoções das pessoas. É o momento das pessoas conseguirem dialogar. Os casos que são tratados na lei como violação de direitos, como por exemplo a violência contra a mulher, não são tratados aqui no núcleo de mediação de conflitos. Esses casos são tratados nas delegacias especializadas. O núcleo de mediação de conflitos também ajuda a dar celeridade aos casos que podem ser resolvidos sem a necessidade de procurar a justiça, o que ajuda assim, não sobrecarregando o judiciário. Quem precisa, basta procurar a Secretaria Regional do seu bairro. A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia. E para falar sobre os crimes de corrupção Caixa 2 e lavagem de dinheiro, bem como sobre o Instituto da Colaboração Premiada, nós conversamos agora com a advogada Carolina Siebra. Doutora Carolina, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. O prazer é todo meu, eu agradeço o convite. Inicialmente, eu gostaria que a senhora destacasse aqui para os nossos telespectadores quais são os pontos de distinção entre a corrupção ativa e a corrupção passiva. Na prática, o que é esse crime? A gente costuma ver que todos os delatados na Operação Lava Jato estão praticamente respondendo pelo crime de corrupção ativa ou corrupção passiva ou ambos. Corrupção passiva é o funcionário público, no exercício da sua função, obter para si vantagem ilícita, vantagem para cometer algum tipo de ato. E a corrupção passiva é ele receber essa vantagem, No caso da passiva, ele pede essa vantagem e da ativa, ele alguém oferece a ele. E qual é a relação desses crimes de corrupção com o Caixa 2 e com a lavagem de dinheiro? O Caixa 2, ele é um ilícito, muito se tem falado sobre Caixa 2. O Caixa 2 é todo recebimento de quantia em dinheiro para campanha irregular. Aquelas quantias que não passam pelo crivo da Justiça Eleitoral. Então, na questão da corrupção, ele está recebendo ali uma vantagem ilícita, porque ele não está passando pela Justiça Eleitoral. Então, no caso do Caixa 2 especificamente, que é o que tem sido muito falado na Operação Lava Jato, ele configura a corrupção aí, no sentido de que eles recebem dinheiro para financiar a campanha e esse dinheiro não é passado na prestação de contas. É a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro é pegar aquele dinheiro ilícito, que no caso é um dinheiro de Caixa 2, passar através de alguma conta ou então alguma operação, vamos dizer uma operação financeira, que a pessoa diga, por exemplo, eu recebi de um cliente meu. Então, se eu recebi na prestação de um serviço, eu estou recebendo de forma lícita.
mas aquele dinheiro é proveniente de um caixa 2 irregular. Então, eu estou lavando a partir do momento que eu digo que ele é oriundo de uma prestação de serviço, sem ele ser. Disfarçado. A gente pode até mencionar, por exemplo, a compra de um bem, a venda de um bem, dizer que vendeu alguma coisa e recebeu aquele dinheiro através dessa venda. Isso tudo configura uma lavagem de dinheiro, que o dinheiro deixa de ser ilícito para ser lícito. Doutora Carolina, fala-se inclusive em tipificar esses crimes como hediondo. A Lei 8.072 de 1990 é a que trata dos crimes hediondos e trata com maior severidade esses tipos de crimes. A senhora acredita na possibilidade desses crimes vir a se tornar hediondos? Porque quem vai legislar é o próprio Eu acho complicado que quem legisla é o próprio Congresso. Verdade. E na questão do Caixa 2, como a gente costuma dizer, o Caixa 2 é uma prática muito comum, apesar de ser ilícito e ser uma aberração a gente dizer um negócio desse. Mas eu acredito que a legislação, ela endureceu de uma forma que não permite que os políticos façam uso lícito do dinheiro, entendeu? Até a questão mesmo da mudança de doação de campanha, da doação só poder ser de pessoa física, faz com que trave muitas coisas para eles e eles terminem usando esse meio de financiar as suas campanhas, entendeu? Doutora Carolina, esse esquema da Lava Jato deixou a nação realmente perplexa. Mas esse é um esquema já antigo, né? De 20, 30, 40 anos atrás. Parece que isso está enraizado, né? Na política, não só na política, talvez até mesmo no meio empresarial, não é verdade? As coisas só funcionam dessa forma? Eu acredito que seja já inerente ao brasileiro, esse tipo de corrupção. Porque todo mundo quer tirar uma vantagenzinha. A gente não pode nem dizer que, porque eu não sou corrupto. É complicado dizer isso, porque você sempre está ou furando uma fila, ou então passando na frente do carro, ou atravessando um sinal vermelho, e assim sucessivamente. São pequenas corrupções diárias que a gente comete, que termina nessa corrupção grande que tem. Então, eu acredito que hoje está sendo televisionado, está passando para o público, para a parte da população que não tinha conhecimento antes. Talvez seja por isso que se torne assim tão alarmante, porque se você for observar uma delação dessas da Odebrecht, são muitos políticos envolvidos, são poucos os que não estão. Até brinco com os meus amigos que os jornais de grande porte deviam fazer matéria sobre os que não estão envolvidos, porque eles são realmente especiais no meio disso tudo. Mas é uma coisa muito antiga, é uma corrupção, já é uma forma de fazer já muito antiga, não só na política, mas no meio de vida, no ciclo social normal. Doutora Carolina, esse esquema ele se tornou de uma forma tão escrachada que quando a senhora falou que são poucos aqueles que não estão na lista, o Paulinho da Força, que figura na lista, ele inclusive ironicamente diz que aquele que não aparecer na lista é porque não tem prestígio. Está desprestigiado. Mas a que ponto nós chegamos? Exatamente. Chega até ser cômico, né? Porque a gente brinca corriqueiramente eu não estou na lista não, do Faquin, você tá... A pessoas comuns. Aí tem gente que diz, não estou porque não confiaram em mim, porque senão eu estaria também. Então, o brasileiro gosta de brincar com tudo. Mas é grave, a situação é realmente grave, porque se você tirar que a maior parte do Congresso está envolvida, tem que ser apurado, lógico, claro, porque tem muita gente que está envolvida em dinheiro que recebeu realmente para financiamento de campanha e tem que ver cada ponto especificamente, e isso vai durar anos, porque são muitas pessoas, entendeu? Doutora Carolina, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre quais são os possíveis desdobramentos dessa grande operação Lava Jato, mas eu gostaria que a senhora falasse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar a advogada Carolina Siebra, que está falando sobre a Lava Jato, sobre crimes de corrupção, Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Doutora Carolina, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi quais são os possíveis desdobramentos
dessa Operação Lava Jato e quanto tempo isso deve levar ainda? Olha, o mensalão durou 10 anos, do dia que começou o burburinho até o seu julgamento final. Eu acredito que vai demorar muito tempo mesmo, até porque envolve muitas pessoas. Agora, o que a população tem que ter realmente cuidado é de saber diferenciar o que é aquela pessoa acusada daquela pessoa que é realmente culpada. A gente tem vários políticos envolvidos, mas isso não significa que temos vários políticos culpados também. Então, a gente está próximo da eleição presidencial e é bom que as pessoas fiquem atentas a isso, sem fazer o julgamento prévio, porque não existiu o julgamento ainda. As pessoas que estão lá estão sendo investigadas, alguns já estão com inquéritos abertos, eles passaram a ser indiciados, digamos assim, então a população tem que ficar atenta a isso. Enquanto não sai o julgamento tem que ser feito nas urnas. Doutora Carolina, vamos falar um pouco agora sobre esse Instituto da Delação Premiada, ou melhor, colaboração premiada. A senhora não acredita que esse instituto acabou sendo banalizado? Porque hoje todo mundo quer colaborar. Hoje está fácil, né? Verdade. Todo mundo perdeu o medo, digamos assim, de ser um delator. Que antes tinha receio, talvez. Engraçado a gente falar isso, mas por moral, né? Do crime que eles cometeram, de um preservar o outro. Mas, pelo que eu tenho visto, cada um está na sua individualidade, querendo se safar do crime que cometeu. Quem comete esse tipo de crime sabe que uma hora vai ser pego. Então, talvez tenham alguns que tenham se preparado para o momento que fossem pegos para fazer essa colaboração. A colaboração premiada, ela ajuda a atenuar a pena das pessoas que ajudam a justiça a encontrar todos os eixos desse tipo de corrupção, no caso, já que a gente está falando em corrupção. Então, ela ajuda, no caso da pessoa que vai ajudar a elucidar o crime, a ter um benefício com aquela elucidação, entendeu? E dependendo do nível de colaboração, é verdade que pode ser, inclusive, concedido perdão judicial? Dependendo do nível, se você tiver provas, porque não basta só dizer, você tem que provar o que você está dizendo. A colaboração, ela não eu lhe acusar de alguma coisa, porque se fosse assim seria muito fácil, eu chegaria e acusaria todo mundo. E o que a gente viu, talvez, por essa banalização, é que vazou muito da colaboração antes dela ser homologada, que é o que tem acontecido muito. Aí, então, eu coloco um político como corrupto porque ele recebeu não sei o que, mas aquele delator não prova que aquele político realmente recebeu. E o político já fica com a pecha de ladrão. E o político já fica com a pecha de ladrão, já vai para a televisão como que recebeu, e aí aquele delator não prova nada, ele só fez jogar vários nomes ao vento para poder se safar de alguma forma. Mas até ele ter o benefício dele, ele tem que provar tudo o que ele está dizendo. Doutora Carolina, o PSDB entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral, logo após a eleição para presidente da República, né, da chapa Dilma e Temer. Isso. E essa ação ela está correndo no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. O que é que pode vir daí para frente agora? O que é que pode acontecer? A gente era para ter acontecido já o julgamento, né? Ele foi adiado porque a defesa da presidente Dilma pediu mais prazo para poder fazer as suas alegações. A gente está esperando que continue ainda um pouco esse marasmo, porque estamos no mês de abril e o mês tem muitos feriados, então é uma coisa que vai demorar. O que é que pode ocorrer com isso? A cassação da chapa. No julgamento final, se for realmente provado que houve o crime de abuso de poder econômico e abuso de poder político e financiamentos ilegais e irregulares da campanha, pode haver a cassação da chapa Dilma Temer. Abuso de poder político e econômico. Exatamente. E se ocorrer a cassação, nós teremos novas eleições? Se ocorrer a cassação, o que é que acontece? A presidente Dilma, como ela já não é mais presidente, então ela não tem como ser cassada por isso. Ela pode ficar inelegível por 8 anos. Já o presidente Temer, que está na situação de presidente atual, pode perder o cargo de presidente, também ficar inelegível. Perdendo ele o cargo de presidente, a Constituição, ela vê que na vacância do cargo de presidente, a menos de 6 meses do pleito eleitoral, que no caso é em outubro de 2018, teria eleições indiretas, que no caso o Congresso Nacional escolheria o novo presidente. E se fosse próximo
aí já teria as eleições, aliás, se fosse antes, já teria as eleições diretas. Certo. Ele chamaria para eleições diretas. O que acontece? Doutrinadores, como o doutor José Jairo, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que entende que não cabe a eleição indireta. Dado que o processo de AIGE está desde o começo da chapa, desde o começo que a chapa entrou, digamos que em vigor. Né? Já entrou com um vício, né? Ela já ficou sob júdice. Então, não há de se falar em vacância do cargo de presidente, já que ele não era um presidente efetivo, digamos assim. Então, as eleições teriam que ser diretas de qualquer forma. E sem falar que se nós tivermos uma nova eleição, mais eleição indireta, nós vamos estar acabando trocando 6 por meia dúzia. Exatamente. Porque serão eles, os nossos representantes do Congresso, que vão escolher o nosso dirigente máximo. É muito perigoso, né? Digamos assim, a gente já tem falado muito da questão da democracia, então se torna muito perigoso e o caso da eleição indireta tem que ser em casos excepcionais. Não pode se banalizar a eleição indireta dessa forma. Ou seja, mesmo que a chapa seja cassada, existe a possibilidade de um recurso para o Supremo Tribunal Federal, que você me dizia antes na entrevista que ele não tem efeito suspensivo, né? Mas pode ser pedido o efeito suspensivo. Tem alguns juristas que acreditam que ele não tem efeito suspensivo. Assim que for julgado no TSE, a chapa tem que sair. No caso, o presidente Temer, né? Já que a presidente Dilma já foi impeachmentada. E no impeachment dela, ela não sofreu uma das que a lei prevê, uma das sanções, que é a inelegibilidade. Então, ela sofrerá agora na cassação, caso venha a ocorrer, venha a ser provado que realmente o ilícito aconteceu. Mas... existe também a possibilidade de um dos ministros pedir vistas, né? Exatamente. Queria adiar mais ainda o julgamento. Exatamente. O relator, né, que é o Herman Benjamin, ele fez um resumo de 1.085 páginas, mais ou menos. Então, ele vai fazer um relatório. Ele vai fazer um resumo disso. Entendi. E aí, lá no momento, é muito provável que aconteça, porque a gente vai ter 2 ministros que vão sair agora, vão ser substituídos. Então, é provável que os ministros que cheguem queiram ter vistas do processo, entendeu? Porque ele não tem obrigação nenhuma de saber do processo antes. É verdade. Ele vai, a partir daquele momento, pedir vistas, e aí é uma coisa que vai demorar muito. Eu acredito que a gente vai ter eleição e não vai resolver isso daí. Com certeza. Doutora Carolina, infelizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço e eu continuo pedindo que a população observe bem, não faça juízo de valor antes, não julgue antes dos tribunais julgarem e que fiquem muito atentos que nem toda pessoa citada ali realmente é uma pessoa corrupta. Tem que estar atenta a isso. Obrigado. Nada. Ivelise Maia. O eleitor que não votou nem justificou nas últimas 3 eleições tem apenas 15 dias para regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. O prazo termina no dia 2 de maio, de acordo com o calendário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A legislação considera cada turno de votação um pleito separado para efeito de cancelamento de título. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza esteve reunida, como explica agora a vereadora Larissa Gaspar, presidente da comissão. Um requerimento de autoria do vereador Soldado Noélio solicita da Comissão de Direitos Humanos uma visita ao presídio onde se encontram os policiais acusados, né, da chacina do Curiol. Pede para a gente verificar as condições em que eles estão instalados, se há alguma violação aos direitos humanos dessas pessoas. Então, a gente aprovou esse requerimento, vamos encaminhar um ofício lá para o 5º Batalhão, solicitando essa visita e aguardar o dia do agendamento. Um outro requerimento de autoria da vereadora Eliana Gomes foi de visita aos conselhos tutelares de Fortaleza para verificar a situação de regularidade, de conformidade e elaboração de um relatório sobre a situação dos conselhos. E um outro foi um requerimento de autoria do vereador Aron Moreira, solicitando a realização de uma audiência pública para discutir a situação do CROA, que é o Centro de Assistência à Criança Lúcia de Fátima. A OAB Ceará, por meio da Comissão da Mulher Advogada, lançou campanha para arrecadar mantimentos para Maria Lúcia de Almeida Braga, de 36 anos, que foi resgatada
em março deste ano, após ser mantida em cárcere privado durante 16 anos pelos próprios familiares em Uruburetama. E para falar sobre este caso, dentre outros assuntos, nós recebemos agora em nosso estúdio a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará, a defensora pública Mônica Barroso. Mônica, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Agradecendo em nome da OAB Mulher, estamos aqui para a gente trocar ideias, conversar e informar a comunidade como um todo sobre o que está acontecendo com Maria Lúcia em Uruburetama. Mônica, inicialmente eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o papel da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará. A OAB tem uma interlocução muito forte com a sociedade. Isso desde faz parte dos seus princípios fundantes. E foi aí que ela granjeou a respeitabilidade, a credibilidade do Brasil de uma maneira geral. Uma instituição antiga, com mais de 80 anos, e bastante respeitada. E a maneira que a OAB faz a interlocução com a sociedade é por meio das suas comissões temáticas. Hoje, no Ceará, agora na gestão Marcelo Mota, Roberta Vasquez, nós estamos com mais de 60 comissões. Nós temos comissões da criança e do adolescente, nós temos comissões do servidor público, nós temos comissão de direitos humanos, dos deficientes. Daquilo que é de importante da sociedade, a OAB faz uma interlocução e uma articulação direta. Eu gostaria que a senhora falasse aqui um pouco sobre uma grande campanha que foi lançada aí pela OAB. É uma campanha nacional contra o assédio. A senhora poderia falar um pouco, explicar essa campanha? Isso. A OAB, ela tem, nós temos a OAB Federal, o Conselho Federal, e a OAB Estadual. A OAB Federal também, que é composta pelos conselheiros federais dos estados, também tem suas comissões temáticas. Nós temos também a Comissão Nacional da Mulher Advogada, que eu também faço parte. Isso, eu sou representante do Ceará nessa comissão. E nesta comissão nós fizemos, então, o lançamento de uma campanha muito grande, nacional, de repercussão nacional, contra o assédio. Porque é uma coisa que perpassa a vida da estagiária, da jovem advogada, e aí a gente põe os olhos para fora da OAB e vê que na sociedade, de uma maneira geral, o assédio continua, persiste silenciosamente, digamos assim, violentando a vida das mulheres no dia a dia. Mônica, no embate jurídico, no dia a dia da profissão, a advogada é realmente tratada de forma diferente do advogado? Não é no embate. Eu digo nos fóruns, não é no embate profissional. A mulher é tratada de uma maneira diferente. A mulher ainda é subordinada, digamos assim, pela nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura eminentemente patriarcal, né? Os homens construíram esse mundo, ditaram as regras. Nós estávamos parindo as nossas crias. Lembre-se que no começo do mundo não existia pílula anticoncepcional nem tabelinha. Então as mulheres estavam sempre grávidas e parindo. E isso nos afastava da briga pelo público. E o público ficou sendo cuidado pelos homens e as mulheres com os privados. E isso teve uma repercussão. Esse fator histórico tem uma repercussão até hoje sentida por todas nós. Tem sido muito árdua a escalada da mulher, a saída da mulher de casa para se colocar no mundo público. E os homens, de início, não admitiam nem permitiam. Para que você tenha uma ideia, as mulheres não podiam fazer curso superior no Brasil até final do século XIX, isso foi ontem. Nós não podíamos estudar. Quem queria se formar no Brasil tinha que ser rica, família rica, para se formar fora do Brasil, né? Fazer faculdade fora do Brasil. Aqui não podia. E estudar aqui nos cursos superiores foi coisa muito recente, coisa já do século XX. Então, faz muito pouco tempo que as mulheres estão se formando do seu ponto de vista intelectual para poder ir para o embate. E o embate maior, que é o embate político, seja nas instituições, seja na política partidária, esse, então, ainda é um grande terreno do patriarcado e do machismo. Daí, as consequências disso no dia a dia é que nós ainda somos vistas como seres de segunda categoria. Quando eu perguntei sobre a questão da forma diferenciada de ser tratada a advogada e o advogado, dentro do exercício da profissão, é porque há um certo, ou pelo menos pensa-se que há um certo receio de que seja assediada, de que mexam, pelo fato de ser advogada. Mas a senhora me falava, inclusive, que não, que isso é bastante corriqueiro de advogadas que são assediadas constantemente, seja por magistrados, por promotores, por procuradores de justiça. Pelos chefes, pelos próprios advogados. Eu fui uma jovem estagiária alguns anos atrás e eu conheço muito bem esse caminho, mas não são só as advogadas. Nós estamos inicialmente cuidando das advogadas, mas nós temos preocupação com a sociedade da maneira geral. As jovens enfermeiras também, né? As assistentes sociais, as mulheres, de uma maneira geral, elas são sim assediadas. Claro que tem casos mais gritantes, mais ousadas, as que começaram de início indo para a vida pública, essas passaram a ser assediadas cotidianamente e são até hoje. O assédio, seja o assédio sexual, seja o assédio moral,
Para que você tenha ideia, o assédio sexual que já está tipificado no Código Penal ainda é de maneira incipiente, não existe ainda uma ação séria sobre isso, né? Que é uma coisa que nós estamos lutando há algum tempo. Mas o assédio moral, que a Justiça do Trabalho já está cuidando, mas ainda temos muito o que caminhar nessa seara. Claro. E a nossa luta é nesse sentido. É para que essas meninas que estão chegando no mercado do trabalho, sejam como estagiárias, seja as operárias das fábricas, seja as comerciárias, que elas não tenham o impedimento de brilhar como profissionais por causa do assédio. Porque a situação de assédio é muito dura. Quando o seu chefe direto lhe assedia, né, você vai perdendo digamos, o ritmo do crescimento profissional. E aí tem casos horrorosos, tem casos de meninas que se suicidaram, tem casos de meninas que foram estupradas dentro do ambiente de trabalho, tem casos de meninas que foram perdendo o brilho, porque não tinha como conseguir outros empregos. Emprego hoje é uma coisa muito difícil. Verdade. E quando você está numa situação financeira difícil, você termina cedendo algumas coisas por causa desse emprego. E aí é preciso que as pessoas saibam, que as meninas e que as mulheres saibam que elas não estão sozinhas e que elas podem e devem denunciar. Que não seja apenas a figurinista da Globo, que na hora que ela fez a denúncia do Zé Maia, inclusive as próprias colegas da Globo ficaram do seu lado, porque conhecem isso, é conhecido no Brasil inteiro a história do teste do sofá. Claro. Para ser uma grande atriz, teria que passar pelo teste do sofá. E esse caso da figurinista ganhou toda essa repercussão porque envolveu um ator global, mas são milhares de casos que ocorrem todo dia no país. E eu lhe pergunto, isso realmente é fruto dessa sociedade machista? Até porque dentro das famílias a gente costuma perceber que o pai estimula que o seu filho tenha várias mulheres, mas se for o contrário, a sua filha, ele proíbe, né? Então eu gostaria que a senhora comentasse isso logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar a defensora pública, Mônica Barroso, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará. Doutora Mônica, eu falava sobre essa questão do machismo, né, que está realmente enraizado, né, na nossa cultura. É cultural, a questão é cultural. É uma construção cultural que precisa ser desconstruída. E só quem vai desconstruir são as próprias mulheres. É claro que nós temos vários homens hoje que são os nossos parceiros, que estão junto conosco nessa luta, né? Mas eu, no início, quando eu comecei há 4 décadas atrás, quando comecei essa luta aqui em Fortaleza, quantas e quantas vezes eu fui maltratada por alguns colegas, por alguns homens que não gostavam da palavra feminista, que doía nos ouvidos deles, e que depois, quando as filhas foram sofrer essas violências, entenderam o tamanho da nossa luta. Às vezes parece que é preciso que a filha de um homem machista passe por esse problema para que ele venha entender que as outras filhas também passam pelo mesmo problema. E entendi. A nossa cultura, ela meio que obriga o homem a ser ainda tem essa palavra corriqueiramente, o mantenedor da família. Verdade. Quando hoje nós sabemos que isso não é assim. As mulheres já estão no mercado de trabalho em grande número, ainda ganham menos que os homens, que também é uma repercussão, também é um produto do machismo. O próprio conceito de família foi modificado ao longo do tempo. Claro. Hoje nós temos famílias. Nós temos famílias plurimas, famílias de todo jeito. Um homem com outro homem e uma criança, isso é família. 2 mulheres e uma criança, isso é uma família. O que ainda uma grande parte da nossa sociedade não aceita, né? Então, veja, o que a gente tem que entender é que não podemos mais fazer essa diferenciação entre mulheres e homens no mercado de trabalho, entre mulheres e homens na família, mas a diferença ainda é muito grande. Os homens ainda são instados a serem os garanhões, os garotos ainda são instadas, as meninas a se resguardarem. Isso não tem mais cabimento no mundo de hoje. Existem ainda alguns homens que utilizam o argumento de que só assediou pela forma como a mulher estava se vestindo, por causa da indumentária. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso foi, inclusive, durante muito tempo. Tem um filme, que eu não lembro nem o nome, da menina que ia para um clube, ia trajada minimamente, até porque estava num clube, foi estuprada no clube, e os meninos usaram esse argumento de que ela estava pedindo para ser estuprada porque estava com roupas mínimas. Quer dizer, a mulher tem que ter, não tem a liberdade de vestir o que ela quer. E, na realidade, a nossa luta é nesse sentido.
A mulher ela tem liberdade para ela vestir o que ela quer, para ela estar onde ela estiver. O lugar de mulher não é só na cozinha. Eu também não quero largar a cozinha. Eu acho muito bom estar na cozinha também. Estar na cozinha significa o cuidado do doméstico, que foi milenarmente nosso, mas que a gente já começa a dividir com alguns homens, que já estão dividindo o lar, cuidado com os filhos, sabe, o querer participar da vida doméstica, porque pelas últimas pesquisas somos nós ainda que cuidamos da casa e dos filhos sozinhas. E a família não é só nossa, o filho não é só meu e a casa não é só minha. E o homem não tem que ajudar em casa, o homem tem que dividir o trabalho em casa. A sociedade evolui. E o direito tem que acompanhar a evolução dos fatos sociais, porque o direito social nada mais é do que fato social valorado. Sim, mas é muito difícil ainda, no Ceará ainda é muito difícil. Você veja o caso da Maria Lúcia de Almeida Braga, lá em Uruburetama, que ficou 16 anos encarcerada pela família, pelo pai, a mãe e o filho, porque engravidou aos 19 anos e não era casada. Então, este pecado ela teve que pagar muito caro. Teve o filho foi dado para outra família cuidar, o menino está aí com 16 anos, mas essa menina ela teve que renunciar à vida porque engravidou, porque teve uma vida sexual antes do casamento. Claro que ela teve uma vida sexual sem ter sido, digamos assim, diligentemente preparada para isso. A família não prepara para isso. Então, a criança morando, como a gente fala aqui, morando nos matos, morando num distrito de Uruburetama, o apelo da natureza é muito forte. E ela cedeu. E aí teve que pagar com a vida. Porque foi uma menina que ela não pôde mais estudar, ela não pôde mais participar, não teve mais vida de sociedade nenhuma, de comunidade alguma. Ela ficou encarcerada há 16 anos. Mônica, a OAB com está acompanhando uma rede que há 7 anos não era lavada. Sem banheiro. A OAB está acompanhando esse caso de forma próxima, né? Sim, teve inclusive lá em loco, foi no local. Eu fui a Uruburetama, sim. Era uma coisa muito emblemática, era uma coisa muito cruel para a gente, né, ser mais um caso. Parece que só tinha uma refeição por dia. Uma refeição por dia. Eu fui até Uruburetama, conversei com o delegado, o doutor Halley. Estamos acompanhando o processo. A Defensoria Pública do Estado também está nos ajudando na medida que um defensor será deslocado para ver se tem mais o que fazer lá em relação a Maria Lúcia, o caso de curatela ou não. E nesse sentido, enquanto a gente não consegue resolver a situação, porque o João, irmão dela, foi preso, né? Os pais não podem ser presos. O pai tem 85 anos e a mãe tem 81. Né? E agora mesmo o delegado estava comentando, semana passada, que estava pedindo a prisão domiciliar do João, porque ainda é o João quem cuida dos pais. Né? Ele é uma família pobre. Certo. E a Maria Lúcia foi retirada e está sendo cuidada pela comunidade por uma liderança comunitária. E a gente está, inclusive, fazendo uma campanha aqui em Fortaleza, e a gente está pedindo material de limpeza, de higiene pessoal e roupas para que seja entregue na OAB, para que a gente ajude a Maria Lúcia até que o processo seja findo, que fique, se a gente resolva que ela fique ou não fique com uma curadora para cuidar de seus interesses. E, enquanto isso, a gente faz a campanha aqui em Fortaleza. Claro. Mônica, antes de iniciarmos nossa entrevista, nós estávamos falando sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, inclusive, que ela tipifica, ou seja, ela traz expressamente no seu artigo 7º, né, inciso 1, as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quais são as formas de violência trazidas pela Lei Maria da Penha? São 5 tipos, né? Sim, mas veja, na realidade a importância da lei não é apenas ela ter tipificado, ela ter trazido o debate da violência doméstica e familiar. Né? Porque há um ditado entre nós que a vida familiar ela tem que ser resguardada, que roupa suja se lava em casa. E aí nós resolvemos lavar roupa suja na calçada agora. Não é possível que os lares sejam mantidos em segredo quando ali dentro impera a violência. Quando o marido bate nos filhos, bate na mulher, abusa das filhas, que é uma coisa que a gente já encontrou vários casos aqui no Brasil afora. E quando você traz esse tipo de informação à tona, de certa forma, isso acaba chocando, né, a sociedade e pode, de repente, promover uma mudança cultural, né? É chocante saber o que o humano é capaz de fazer. Verdade. Para a gente é chocante, por exemplo, a gente discutir e se horrorizar com o que foi feito com os judeus no Holocausto. Mas quando os meninos que estão nesses centros, nessas prisões de adolescentes aqui no Ceará e no Brasil afora, ninguém se condói. Né? A gente não consegue trazer para si a dor do outro. Porque viver a dor do outro, às vezes, é doloroso. E isso é um processo difícil, é um processo civilizatório, é um processo de crescimento e de maturidade de uma sociedade. E a sociedade hoje está muito egoísta. Mas a gente vai ter que mudar, porque a gente tem que sobreviver. E não há possibilidade de sobrevivência, cada um cuidando de si. Ou cuidamos nós todos de todos, ou nós pereceremos juntos. É verdade.
Mônica, nossa entrevista está ótima, mas infelizmente estamos chegando ao final do programa. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Nós que agradecemos. A Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará e as suas subseccionais, nós já estamos também em alguns municípios do interior. A gente que agradece a ajuda, é importante que a gente preste contas à sociedade do nosso trabalho e que a gente conclame os nossos colegas, os advogados e as advogadas, para que estejam juntos com a gestão, tentando melhorar a vida de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Ivelise Maia. O Colégio Militar de Fortaleza tem nova diretoria. Olá, olha, quem assume o comando do Colégio da Polícia Militar General Edgar Facó é a Tenente-Coronel Francisca Asmenha Cruz Furtado Torquato. Ela que está na Polícia Militar desde 1994, quando ingressou na corporação juntamente com a primeira turma de mulheres da Polícia Militar do Ceará. É natural de Lavras da Mangabeira, filha de Alfeu Furtado Caldas e Maria do Socorro Cruz Furtado Caldas. Casada com o Tenente-Coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Ceará, Joaquim Torquato Neto, é mãe também de Iara Furtado Torquato. Ao meu lado está aqui a nova comandante do Colégio da Polícia Militar. Qual então a expectativa, o que você espera para esse novo posto? Nós esperamos elevar cada vez mais o nível da educação do Colégio da Polícia Militar General Edgar Facó. Nós sabemos que a nossa escola já tem o seu nome firmado em todo o estado do Ceará e até mesmo fora do nosso estado, né? Porque os nossos alunos concorrem também às Olimpíadas. E a nossa missão é dar continuidade aos projetos que hoje estão implantados, inclusive muitos na gestão do Coronel Mendonça, e nós daremos o máximo do que pudermos com a colaboração de toda a nossa equipe, que a nossa equipe é maravilhosa e com certeza o Colégio da Polícia Militar tem muitos frutos a serem colhidos e somente frutos na sua excelência. É um novo desafio. É um novo desafio. São 1.814 crianças e adolescentes do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio. O governador Camilo Santana participou na semana passada, no Palácio da Abolição, da cerimônia de repasse de 12 furgões que serão utilizados pela Secretaria de Justiça e Cidadania em operações de transporte e transferência de internos, tanto nas unidades da capital e região metropolitana, como também no interior. Os veículos foram conquistados em articulação com o governo federal junto ao Ministério da Justiça. Cada veículo possui capacidade para 8 detentos. Todos eles são equipados com sistema de segurança, com área de xadrez, sirene, giroflex e radiocomunicador. As 12 unidades reforçam a frota existente e aumentam a segurança na condução dos presos do sistema penitenciário, como transferências e deslocamentos para audiências. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Goiás, inscrições até 10 de maio. Polícia Civil do Espírito Santo, inscrições até 2 de maio. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.